Prepare-se para mergulhar na história fascinante e polêmica de Elizabeth Holmes, a mulher que prometeu revolucionar a medicina. Mas acabou envolvida em um dos maiores escândalos da história moderna. Descubra como uma jovem brilhante se tornou uma figura controversa, deixando um rastro de promessas quebradas e vidas impactadas. Não perca os detalhes surpreendentes deste caso que chocou o mundo. Elizabeth Holmes prometeu ao mundo uma revolução na medicina. Aos 19 anos, ela afirmou ter criado uma máquina miniaturizada que, com apenas uma gota de sangue, poderia mapear toda a nossa saúde. Seu orgulho era que doenças graves, como o câncer, poderiam ser prevenidas antes mesmo de se manifestarem. Isso não foi apenas um momento uau para os pacientes. Investidores de renome despejaram uma fortuna na empresa de Elizabeth Holmes há anos. O capital garantiu a ela o status de primeira mulher bilionária do Vale do Silício, feita por conta própria. No entanto, sua invenção era fictícia. Elizabeth Holmes não era uma visionária, mas uma fraude que colocou vidas em risco. Se condenada, ela poderia enfrentar até 20 anos de prisão. Ela parecia ter encontrado seu propósito de vida, algo que, ao dedicar-se completamente, poderia levar a grandes realizações. Holmes fez a maior de todas as promessas, que poderia salvar vidas com um dispositivo revolucionário de teste de sangue que ela havia criado e planejava disponibilizar em supermercados e farmácias. Theranos pretendia detectar o início de doenças a tempo de agir contra elas. Elizabeth Holmes foi recebida com entusiasmo e admiração, tornando-se uma sensação no Vale do Silício da Califórnia. Algumas das pessoas mais ricas do mundo compraram seu sonho, acreditando que existiam indivíduos capazes de revolucionar nossas vidas, como Coco Chanel, Steve Jobs, Bill Gates, Walt Disney e Elizabeth Holmes. Transformando a Theranos em um gigante avaliado em 9 bilhões de dólares, ela se tornou a primeira mulher bilionária self-made do Vale do Silício. Ela fundou a empresa aos 19 anos. E 12 anos depois, o mundo ainda se lembra dessa história. Os comentaristas de celebridades e os investidores estavam entusiasmados com essa nova estrela em ascensão no Vale do Silício. Elizabeth Holmes rapidamente se tornou a queridinha do momento, em parte por ser uma empresária em um mundo amplamente dominado por homens. Ela adotou o estilo icônico de Steve Jobs, usando gola alta preta, e vendeu sua visão com tanta convicção que todos acreditaram por um tempo. A revolução prometida por Elizabeth Holmes era transformar o cuidado preventivo em algo acessível a todos. A ideia era simples. Uma única gota de sangue, obtida através de uma picada no dedo, poderia fornecer centenas de testes. Tudo graças a um dispositivo de teste miniaturizado que prometia resultados mais rápidos, confiáveis e baratos. Isso representava uma mudança drástica em relação ao método tradicional, que envolvia grandes volumes de sangue coletados por agulhas grandes e análises laboratoriais demoradas e caras. A missão era permitir que qualquer pessoa pudesse realizar exames de sangue regularmente, criando um perfil de saúde pessoal e detectando doenças como o câncer em seus estágios iniciais, antes que os sintomas aparecessem. Holmes defendia que todos têm o direito básico de acesso a informações sobre seu próprio corpo, que podem mudar suas vidas. No entanto, como denunciantes revelaram, a revolução de Elizabeth Holmes não passava de uma fraude extraordinária, uma mentira que colocou vidas em risco. Dados foram falsificados, quase $1 bilhão de dinheiro de investidores evaporou. E Holmes pode acabar atrás das grades por até 20 anos, quando seu julgamento por fraude começar no final deste mês. Essa situação é um reflexo da cultura do Vale do Silício, onde há muito hype e pressão para jovens empreendedores se comportarem dessa maneira. Como o jornalista investigativo John Carreyrou descobriu, havia muitas pessoas dispostas a acreditar na promessa de entrar para o clube de startups bilionárias. Em 2015, o Vale do Silício vivia o auge do boom das startups unicórnios, e ninguém queria perder a chance de embarcar no próximo grande sucesso. Erica Chung, uma jovem cientista que foi atraída pela visão convincente de Theranos e pela liderança forte de Holmes, não estava em busca de riqueza, mas de uma oportunidade de trabalho promissora. Ela, como muitos outros,
foi envolvida pela ilusão criada por Elizabeth Holmes. Erica ficou abalada ao descobrir que o sonho da Theranos era, na verdade, uma ilusão cuidadosamente vendida por Elizabeth Holmes e pelo diretor de operações, Ramesh Sunny Balwani, que também era namorado de Elizabeth na época. Apesar de todo o entusiasmo, a pequena caixa preta simplesmente não funcionava como a dupla afirmava. A realidade de trabalhar na Theranos era muito diferente do que era divulgado. Muitas das promessas feitas sobre a empresa não correspondiam ao que realmente acontecia nos bastidores. O suposto dispositivo revolucionário ainda não existia, sequer havia sido desenvolvido. Pior ainda, eles estavam usando uma versão improvisada da máquina para realizar os exames de sangue dos pacientes. E os resultados frequentemente eram incorretos ou enganosos. Mesmo assim, isso era mantido em segredo do público, apesar dos riscos sérios à saúde que isso representava. Erica só queria que as pessoas soubessem que estavam sendo submetidas a testes com um dispositivo defeituoso e que isso precisava ser interrompido. Rumores de más práticas na Theranos começaram a circular, mas foi o jornalista John Carreyrou, do Wall Street Journal, quem iniciou uma investigação séria, após receber uma dica de um patologista cético. À medida que Carreyrou investigava, ele percebeu que não se tratava apenas de uma fraude corporativa, mas de algo com enormes implicações para a saúde pública. Foi aí que ele decidiu que essa era uma história de grande importância. Por todo o otimismo e expectativa, Elizabeth Holmes agora era acusada de ser uma fraude, mas as consequências de suas ações eram reais e perigosas. Isso era imperdoável, e as repercussões se tornariam ainda mais evidentes com o tempo. A notável história da startup de saúde Theranos e de sua fundadora Elizabeth Holmes começou na Universidade de Stanford, em 2003. Com apenas 19 anos e após apenas 2 semestres estudando engenharia química, Holmes abandonou a universidade para se tornar uma empreendedora de tecnologia médica. Ela acreditava que não precisava de mais aulas de engenharia química para o que queria realizar. Um dos primeiros a ouvir sobre seus planos futuros foi a professora de medicina da Universidade de Stanford, Dra. Phyllis Gardner. Ao contrário da maioria que encontrou Holmes, a Dra. Gardner não ficou impressionada. Elizabeth Holmes sempre teve grandes sonhos, mas, na opinião de Gardner, sua ambição era exagerada. Infelizmente, aqueles ao seu redor a consideravam brilhante. Mas a Dra. Gardner, cercada por ganhadores do Prêmio Nobel, sabia que essa brilhante ambição deveria ser vista com cautela. Holmes não tinha conhecimento de medicina. Possuía apenas um entendimento básico de engenharia. E aos 19 anos, achava que sabia de tudo. O que, obviamente, não era verdade. Desde o início, Elizabeth Holmes entendeu o poder das relações públicas e se concentrou em promover sua visão ao invés de provar a eficácia do seu suposto dispositivo inovador de testes de sangue, através de revisões por pares ou divulgação de dados detalhados. Ela conseguiu reunir um conselho de diretores impressionante, incluindo 3 ex-secretários de gabinete dos Estados Unidos, 2 ex-senadores americanos, um almirante aposentado da Marinha e um general aposentado do Corpo de Fuzileiros Navais, entre eles George Shultz e Henry Kissinger. Essa combinação de nomes influentes deu a Holmes uma credibilidade imensa, apesar de não ter nada a ver com avanços médicos. No início, como muitos, a investidora Eileen Lepro foi cativada por Elizabeth Holmes e sua visão, a ponto de investir $100 mil de suas economias na Theranos. Havia algo na natureza do que Elizabeth Holmes prometia alcançar que atraía as pessoas. Prometer isso atraiu você para esse tipo de investimento. Havia alguma motivação altruísta nisso? Não para mim. Eu estava buscando lucro, mas trabalhava para um capitalista de risco na época, e ele dizia que seria equivalente à Apple. Meu objetivo era obter o máximo de ações possível, independentemente da evidência. O dinheiro fluindo para a Theranos era enorme, quase $1 bilhão. Rupert Murdoch foi o maior investidor individual, comprando $125 milhões em ações. Coincidentemente, como proprietário do Wall Street Journal, ele também era chefe do jornalista investigativo John Carreyrou, que expôs o caso.
Quanto aos outros investidores, você sabe, eles deveriam ter feito uma investigação mais cuidadosa. Acredito que foi uma escolha deliberada de Elizabeth focar no que eu chamaria, sem ofensa, de dinheiro burro, os bilionários e seus escritórios familiares, ao invés de fundos de capital de risco mais sofisticados do Vale do Silício, que provavelmente não cairiam nas mesmas mentiras. O que você pensa sobre os investidores que se alinharam para entregar quase US$1 bilhão? Eles eram, em sua maioria, homens brancos mais velhos. Estou dizendo que não estavam pensando com clareza, agindo mais pela emoção do que pela razão. As pessoas acreditavam nela, e ela poderia ser encantadora. Talvez não me encantasse, mas para homens mais velhos, ela tinha esse poder. Oferecendo às pessoas o direito de obter um teste laboratorial por definição, iniciaria o processo de capacitá-las a cuidar de sua saúde. Elizabeth Holmes estava no auge de seu charme, mas os resultados dos testes laboratoriais só pioravam, conforme a ex-funcionária Erica Chung relatou. Os resultados estavam constantemente imprecisos e enganosos em diversos tipos de exames, como testes de hepatite C, tireoide e até preditivos de câncer. Ficava claro que precisavam parar de testar pacientes, mas Elizabeth não queria ouvir, desesperada para que sua tecnologia alcançasse sua visão. O impacto mais devastador foi sobre os pacientes, que tinham mais a perder, pois nada é mais importante do que a saúde daqueles que você ama. Tudo não passava de uma grande fraude, e se você pode sustentar uma fraude com um sorriso, participar de jantares na Casa Branca, isso para mim mostra uma completa falta de consciência. Ela acreditava que poderia fingir até conseguir. Mas será que ela realmente acreditava nisso? Talvez, vivendo em um mundo de fantasia alimentado por um egoísmo indescritível. A ideia de fingir até conseguir não é algo que eu possa aceitar. Quando você pensa em alguém disposto a lançar ao público um sistema ainda em teste e que estava falhando, é inescrupuloso, antiético, imoral. Todos os termos que você poderia usar para descrever isso. Na Austrália, a pequena caixa preta de Elizabeth Holmes nunca teria funcionado. Ela nunca poderia fazer o que afirmava. Elizabeth Holmes, fundadora e CEO da Theranos, prometeu o impossível em nome da medicina preventiva. A questão é, ela tentou essencialmente pegar um laboratório inteiro de patologia, compactá-lo em uma pequena caixa preta e prometeu que poderia fazer todos esses testes constantemente para as pessoas. Leva anos para desenvolver um único teste com precisão. Então chamá-la de ambiciosa é pouco. O Dr. Darren Saunders, cientista médico da Universidade de Sydney, acompanhou avidamente a ascensão de Elizabeth Holmes e a promessa de que este mini laboratório poderia realizar centenas de exames de sangue com apenas uma gota. Sua experiência na área o fez duvidar desde o início. Nos últimos 11 anos, reinventar a infraestrutura tradicional de um laboratório é algo muito estranho de se observar, porque você sente que está gritando que o imperador não está usando roupas. Como cientista, foi incrivelmente frustrante, porque você queria levar essas pessoas de lado e dizer: olhem, não há nada acontecendo aqui. Por que vocês estão investindo tanto dinheiro em algo sem nenhuma prova concreta? Era exatamente como se o imperador estivesse nu, uma metáfora perfeita para a situação. No entanto, em todo o mundo, a doutora Phyllis Gardner também se sentia profundamente perturbada. Como professora na Universidade de Stanford, ela conheceu Elizabeth Holmes como estudante antes que Holmes desistisse dos estudos e adotasse a imagem de Steve Jobs, o que Gardner considera desumanizante. Esse processo é incrivelmente emocional, especialmente antes de Elizabeth mudar sua voz para um tom mais grave e distinto. A presença de Holmes foi tão marcante que grandes corporações se apressaram para apoiá-la. Seu sucesso parecia consolidado em 2013, quando Theranos fechou um contrato multimilionário com a rede de farmácias Walgreens. A ideia era que qualquer pessoa pudesse ter acesso aos testes de sangue com apenas uma picada de dedo, recebendo os resultados em até 4 horas. No entanto, a realidade era bem diferente, como relatou a ex-funcionária do laboratório Theranos, Erica Chung. Ela observou que os resultados eram inconsistentes e a precisão dos testes era inaceitável para exames em pacientes. Pallav Sharda, um médico que se tornou empresário de tecnologia médica,
foi pessoalmente ao Walgreens para fazer um teste de sangue da Theranos e recebeu resultados alarmantes, indicando que ele era pré-diabético. Felizmente, o médico de Sharda desconfiou do diagnóstico e recomendou um novo teste em outro laboratório, o que confirmou que ele não tinha diabetes. Sharda refletiu sobre como isso poderia ter mudado sua vida, levando-o a tomar medicação desnecessária com potenciais efeitos colaterais. O uso dos dispositivos Theranos era tão pouco confiável que os testes realizados não podiam ser considerados seguros. Na verdade, a empresa estava secretamente utilizando analisadores de sangue comerciais tradicionais, que requeriam maiores quantidades de sangue. Para compensar, as amostras de sangue coletadas por picada de dedo eram diluídas, comprometendo ainda mais os resultados. Mesmo com a fraude evidente, o mito em torno do marketing de Theranos continuava. O laboratório inexistente foi montado com o máximo de caixas pretas que a empresa conseguia reunir, e o vice-presidente Joe Biden foi convidado para inspecioná-lo. Isso era considerado o laboratório do futuro, mas sem saber que os dispositivos não funcionavam, o mundo estava sendo enganado. Saber que ela criou um laboratório falso para impressionar Joe Biden é um ato de engano audacioso. Elizabeth Holmes certamente era audaciosa, e eu admito isso. Na minha opinião, há um certo grau de sociopatia envolvido em alguém que consegue mentir sem demonstrar preocupação, o que não é normal do meu ponto de vista como médico. Ela parecia estar tentando prometer mais do que podia cumprir, esperando que seus engenheiros e bioquímicos eventualmente conseguissem alcançar o que prometia. Quando finalmente conseguissem fazer a máquina funcionar, ninguém perceberia. O problema é que ela nunca esteve nem perto de conseguir isso. Elizabeth Holmes foi reverenciada como a supermulher da ciência que revolucionaria o sistema de saúde dos Estados Unidos. Mas os verdadeiros heróis na história da Theranos são os corajosos denunciantes que ajudaram o jornalista investigativo John Carey Rowe, do Wall Street Journal, a expor a farsa. A partir dos testemunhos deles, ele escreveu o premiado livro Bad Blood e lançou um podcast chamado Bad Blood: The Final Chapter. Essas são pessoas que queriam fazer a coisa certa. Pessoas que não conseguiam dormir à noite porque estavam preocupadas com pacientes que confiavam em resultados falsos. Elas não podiam, em sã consciência, continuar em silêncio. Sentiam a necessidade de falar, acreditando que vidas estavam em risco e que quanto mais tempo aquilo durasse, pior ficaria. Erica Chung foi uma dessas heroínas. Quando suas preocupações foram ignoradas pela Theranos, ela saiu da empresa indignada, mas ainda temendo pelos clientes. Erica alertou os reguladores sobre o que estava acontecendo a portas fechadas, mostrando uma coragem extraordinária. Ela sentia-se obrigada a fazer algo, mesmo que fosse assustador e estressante. Naquela época, a Theranos estava ameaçando processá-la e a seguia para intimidá-la e impedir que falasse contra eles. Erica sabia que era necessário parar com os testes em pacientes e que a verdade precisava ser revelada. Isso é o que acontece quando você trabalha para mudar as coisas. Primeiro, eles pensam que você é louco, depois lutam contra você e de repente você muda o mundo. Elizabeth Holmes tentou lutar, mas os reguladores agiram contra ela, fechando os laboratórios da Theranos e proibindo os testes médicos depois de encontrarem uma fraude massiva que colocou pacientes em sério risco. A empresa, que uma vez foi avaliada em 9 bilhões de dólares, agora não valia mais nada. E isso trouxe uma sensação de alívio, pois a missão finalmente foi cumprida. Naquele momento, Erica Chung conseguiu finalmente dormir à noite, percebendo que seu trabalho estava feito. Em ações legais posteriores, Elizabeth e seu ex-namorado Sunny Balwani estão agora no meio de um julgamento criminal, acusados de fraudar investidores, pacientes e médicos, e podem pegar até 20 anos de prisão se condenados. O julgamento de Holmes foi adiado para o final do mês. Primeiro de forma discreta e depois através de notícias, foi divulgado que ela estava esperando seu primeiro filho, que nasceu em julho. Engravidar enquanto se está passando por um julgamento é, em minha opinião, o auge da irresponsabilidade. E quanto ao bebê, você acha que essa gravidez foi planejada ou foi um acidente?
Eu definitivamente acredito que foi planejada, pois eu previa isso como a melhor maneira de tentar angariar simpatia e evitar a prisão. Penso que ela precisava ser presa por um tempo, e 25 anos me parece adequado. Aqueles mais próximos do sonho da Theranos, incluindo a investidora Eileen Lepra, ainda acreditam que Elizabeth Holmes deveria enfrentar as punições mais severas, porque além do dinheiro, muito mais estava em jogo. Todos sabem que tudo foi uma farsa. Então por que ela receberia apenas uma punição leve? Se fosse apenas questão de dinheiro, seria uma coisa. Mas estamos falando da vida e da saúde das pessoas. Isso não é aceitável para ninguém. E assim concluímos essa história impressionante sobre a ascensão e queda de Elizabeth Holmes e a Theranos. Um caso que nos lembra da importância da ética e da responsabilidade na ciência e nos negócios. Agradecemos por ter acompanhado até aqui e por seu interesse em aprender mais sobre essa trajetória. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal News Web Doc para mais conteúdos como este. Compartilhe com seus amigos. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou dessa história. Sua participação é muito importante para nós. Até o próximo vídeo.